Olá, comecemos com algumas perguntas este nosso encontro de hoje. De que lado Deus fica quando há uma luta entre opressores e oprimidos? Qual deve ser o papel do cristão diante dos desafios da vida? Quem deve ocupar este centro da vida do reino apresentado por Jesus? E como a comunidade se comporta quando existem alguns conflitos e opiniões divergentes? Bom, é diante disso que vamos tentar rezar a palavra de hoje. Vem comigo, sou eu, Padre Fábio Eduardo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom, mais uma vez nos encontramos para o nosso encontro semanal. A palavra de hoje, deste 25º domingo do tempo comum, olha, é uma palavra questionadora. Como você sabe, descrição aqui embaixo, todos os detalhes das leituras propostas pela Santa Liturgia e, como sempre, convido você, sei que estou em dívida com muitos, tenho que responder ainda alguns comentários lá, mas por gentileza, não deixe de deixar, não isente o seu comentário, deixe lá, por favor, deixe o seu joinha se você gostou e, claro, compartilhe este vídeo. E quero lembrar, porque tem novos inscritos, muito bem-vindos, tá? Aqui ao nosso encontro semanal, ao nosso canal. Queridos, olha, a primeira leitura, um trecho do livro de Sabedoria, apresenta um momento crucial na vida do povo de Deus. Encontramos a parcela do povo sendo oprimida, massacrada e, claro, Deus, como sempre, manifesta na vida dos seus escolhidos aqueles ou aquele que deverá então fazer uma defesa deste povo oprimido. É o justo. E a primeira leitura apresenta algo muito forte, porque diante desse que luta pela justiça, há um grupo imenso de opressores, que a todo custo tentam destruir, montando ciladas e até mesmo provocando a morte do justo. O texto, então, nos apresentará alguns pontos importantes. Para além dessa perseguição, há uma mentalidade da parte dos opressores, que matando o justo, matará o próprio Deus. E aí, então, eles serão vitoriosos e continuarão a realizar todos os seus atos de perversidade, de morte, de maus tratos e de injustiça. Bom, e aqui nós encontramos algo bonito do livro da sabedoria. Como eu dizia agora há pouco para você, de que lado Deus se coloca? Onde que Deus está no meio dessa situação? A primeira e fundamental é entendermos que Deus está sempre do lado da vida. Deus não é o Deus da morte. Por isso, já conseguimos aqui entender para onde Deus então se encaminhará. Deus ficará sempre ao lado dos sofridos. Sendo assim, quando estes pensam que matando Deus, matando o justo, matará o seu próprio Deus, nós podemos então compreender o seguinte: primeiro, que Deus é imortal. Se Deus é justiça, como o próprio texto bíblico vai afirmar, o que significa que a justiça jamais será morta. Pois Deus sendo justiça, a justiça é imortal. Assim, nós entendemos que mesmo matando aqueles que lutam pela justiça, esta há de sempre vencer, porque Deus é um Deus justo, é um Deus imortal. Assim, o texto bíblico nos coloca diante de algo extremamente atual. Como que o justo ele é sempre perseguido e como o justo sempre foi denegrido. Aí nós encontramos uma série de adjetivos. Quantas vezes aqueles que lutam pela justiça são considerados como inconsequentes, como baderneiros, e nos tempos atuais, na ignorância humana, uma palavra que está em alta. Muitos dos que lutam pela justiça, inclusive a própria igreja, é taxada de comunista. Uma palavra que nem vale a pena trazer aqui, porque mal compreendida, e que simplesmente os que são movidos pelo desconhecimento, pela injustiça e pela ignorância, poderia dar tal rótulo para os cristãos, para os homens e mulheres de boa vontade. E é exatamente neste caminho que nós encontramos no Evangelho. É a segunda vez
que na narrativa de Marcos, Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Se você recorda, na semana passada, quando Jesus faz esse primeiro anúncio, Pedro repreende Jesus. Aqui os discípulos, quando ouvem isso da boca de Jesus, ficam calados, apenas conversam entre si. E quando Jesus pergunta do que eles estavam falando, ali eles se calam. Se calam por medo de Jesus? Não. Na verdade, por medo de ouvir a verdadeira resposta. E aqui tem para nós um ensinamento importante. Muitas vezes nós somos aquele tipo de cristão que evita perguntar, ou seja, aprofundar na própria fé, porque sabe que todas as vezes que nós nos aproximamos mais de Jesus, todas as vezes que nós conhecemos um pouco mais da Palavra de Deus, todas as vezes que nós nos aprofundamos na experiência de fé, a gente tem que se comprometer. Por isso, o silêncio dos discípulos muitas vezes é o nosso silêncio. O silêncio de não perguntar porque a gente não quer se comprometer. E aí nós esquecemos que quem não se compromete não vive a verdadeira experiência de Deus na sua vida. E fala que aí então Jesus, mesmo sem os discípulos perguntarem, ele entende, ele vai dizer, olha, queres ser grande de fato? Se coloque como o último. E é curioso que como que numa sociedade que convida a todo momento você se apresentar como mais importante, como superior de todos, Jesus aqui apresenta um lugar de simplicidade, de pequenez e traz para o centro uma criança. E quando a gente volta lá no texto, na palavra grega e também no aramaico, nós podemos entender que a criança pode representar o pequeno, o servo e inclusive no próprio aramaico aquele que está à disposição. Por isso nós encontramos aqui alguns significados importantes. Colocar a criança no centro representa, sim, a fragilidade, a necessidade de proteção, mas ao mesmo tempo representa aquele que se coloca como pequeno. E como na própria cultura de Jesus, as crianças que trabalhavam, e infelizmente até hoje nós temos esse enfrentamento do trabalho infantil, nós vamos entender que a criança aqui se apresenta como o verdadeiro servo, pequeno, que está completamente à disposição. Assim, colocar no centro da vida da igreja, na vida da fé, são todos os pequenos, são todos os sofridos, mas aqueles que se colocam como servos, assim como Jesus o fez. Por isso essa dimensão da diaconia deverá ser algo constante na vida da igreja, pois os verdadeiros servos serão os grandes no reino de Deus. Mas ao mesmo tempo a liturgia nos apresenta que muitas vezes a justiça e o serviço criam conflitos na vida da comunidade, porque sempre existirão, infelizmente, aqueles que não querem praticar a justiça e que tampouco querem servir. Assim, numa comunidade dividida, qual deve ser a atitude? É o que diz a carta de Tiago. E aí, qual deve ser a verdadeira sabedoria? E a carta então vai dizer que a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. Não a sabedoria do mundo, não a sabedoria que você adquire nos livros, mas a sabedoria encontrada no próprio Deus. E aí eu quero trazer um trecho do que diz o nosso querido José Bertolini, né? O nosso querido José Bertolini, um padre, faz a seguinte reflexão. Diz ele, abre aspas, o autor descreve a sabedoria que vem do alto com 7 qualidades, pura, pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Temos aí o retrato da pessoa sábia. Não é quem estudou, mas quem possui bom senso nas relações entre as pessoas. Sábia é a pessoa autêntica e leal, que promove a paz, que é indulgente, que procura conciliar. E aí ele acrescenta ainda, nos primeiros versículos do capítulo 4, Tiago ajuda a comunidade a descobrir das divisões, as razões das divisões comunitárias. Por que são assim desunidos? Onde está a causa disso tudo? E aí a resposta é, a ganância é a fonte de todos os males na comunidade.
Por causa dela, as pessoas matam e se entregam à luta e à guerra. A ganância gera cobiça e esta, por sua vez, mata para possuir sem se saciar. Assim, é importante nós entendermos que Deus não frequenta comunidades assim. Deus não se faz presente onde a ganância, o poder, a morte querem tomar o primeiro lugar. Pelo contrário, Deus se faz muito presente onde se tem justiça, onde se tem serviço, onde se tem indulgência, onde se tem paciência, onde se tem disponibilidade. Que o Senhor nos dê a graça de viver tão desafiadora palavra, mas a que verdadeiramente constrói o reino em meio a nós. Um excelente domingo para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe, paz e bem.